Vambora, vamos entender esse país, esse mundo, inclusive. E é muito curioso, né? Porque Donald Trump, ele anuncia atos que são de extrema importância para o mundo pelas suas redes sociais. É lá como ele coloca, joga as suas cartas, né? E a gente vai tentando entender. Donald Trump colocou lá. Tenho o prazer de informar que os Estados Unidos da América e o Irã tiveram, nos últimos 2 dias, conversas muito boas e produtivas a respeito de uma resolução completa e total de nossas hostilidades no Oriente Médio. Com base no teor e no tom dessas conversas aprofundadas, detalhadas e construtivas, que continuarão ao longo da semana, instruir o Departamento de Guerra a adiar todos e quaisquer ataques militares contra usinas de energia e infraestrutura energética iranianas, por um período de 5 dias, sujeito ao sucesso das reuniões e discussões em andamento. Agradeço a sua atenção a este assunto. Donald Trump é o que ele anuncia. Bom, tem aí o outro lado dessa história. O Irã diz que não é bem assim. O Irã declarou hoje que vai instalar minas navais em todo o Golfo Pérsico se o país for invadido pelos Estados Unidos em uma proposta de mais um caos econômico. Diz que qualquer tentativa do inimigo atacar as costas ou ilhas do Irã vai levar à minagem de todas as vias de acesso, foi o que alertou o Conselho de Defesa do Irã, né? E não confirma, né, essa informação dos Estados Unidos. Inclusive, o Conselho de Defesa do Irã já tinha ameaçado instalar essas minas, né, antes. Então, a gente está aqui acompanhando. O regime iraniano afirmou que Trump recuou diante de ameaça de retaliação e causa econômica e não houve nenhum contato com os governos. Não confirma esse contato, né, que o Trump disse. Em quem acreditar, né? É muito difícil isso, né, professor Marco? Porque Trump diz uma coisa, o Irã diz outra. Mas ele anunciou essa suspensão dos ataques. Isso pode ser visto como uma boa notícia? Olha, Fabiola, pode ser visto como uma boa notícia e a causa disso, sem dúvida alguma, é o impacto econômico negativo desse processo, tá? Tem um caos aéreo na região, aeroportos fechados. Eu tenho o meu caso, por exemplo, era para eu estar em Singapura essa semana, meu voo era para o Doha, a empresa aérea cancelou todos os voos, um voo que custou R$8.000, custa 30 mil agora para chegar no mesmo lugar, não é? Imagina isso em termos de impacto global. Para além disso, o preço do petróleo, não é? Algumas empresas aéreas, inclusive, se preparando para cancelar voos. Então, essa questão pressiona os governos, Fabiola, e ao mesmo tempo mostra que o Donald Trump, muito do que ele falou, ou seja, o Irã está rendido, ou qualquer coisa dessa natureza, não é bem assim como ele colocava. Então, sob esse aspecto, a gente pode acreditar até o próximo minuto, porque daqui a pouco pode vir uma nova versão do Donald Trump e a gente está acostumado com as bravatas do Trump, não é? Ontem ele soltou aquela história por conta do orçamento travado nos Estados Unidos que ele pode colocar a polícia antimigratória nos aeroportos, né, para poder criar uma forma de pressão. Estão brincando com vidas humanas, isso não é bom. Vamos lá, o Josias conosco aqui também. Josias, vamos lá. Donald Trump, sempre quando ele traz uma fala como essa, todo mundo para, escuta o que dá para acreditar, o que não dá, o que dá para a gente celebrar ou não. Isso pode ser o início do fim da guerra ou é muito otimismo pensar por aí, Josias? É muito otimismo, Fabiola. Nós estamos hoje com o destino da humanidade, na prática, nas mãos ou na dependência de uma dose extra de idiosincrasia do Donald Trump. Se ele acorda, olha para o espelho e acha que o penteado dele está adequado, ele modera o tom. Se ele fica insatisfeito com o penteado, ele exacerba a retórica. E passou o final de semana, deu inclusive um ultimato ao Irã, deu 48 horas para o Irã desobstruir completamente o Estreito de Hormuz, permitir a passagem de qualquer navios de todas as bandeiras, sob pena de os Estados Unidos bombardearem instalações energéticas, instalações estratégicas do Irã. E o Irã não se deu por achado, disse que, havendo ataque na dimensão que o Trump anunciou, que haveria também uma retaliação e o Irã atacaria instalações também vinculadas à energia, instalações que interessam
aos Estados Unidos e que não abriria ou não desobstruiria o Estreito de Hormuz. Hoje só passa por aquele estreito os navios que o Irã autoriza, né? E agora vem o Trump dizendo que abriu negociações, que as conversas são muito boas, produtivas. O Irã nega que tenha iniciado um diálogo com o Trump. Então nós estamos no mesmo impasse, Fabiola. Não se pode confiar no que o Trump diz, porque ele já se revelou uma personalidade inconfiável. Interessaria muito ao mundo que esse conflito terminasse. Mas nós estamos agora entrando na 4ª semana de uma guerra que o Trump prometeu durar 4 semanas, no máximo 5, no início era o que ele dizia, e agora nós estamos diante de um conflito que não tem prazo para terminar. Então não dá, Fabiola, para confiar no que diz o Trump. Ele desdiz num dia o que disse na véspera, a menos que surjam indicativos sólidos de um início de negociação, o que não há no cenário por hora, não há razão para otimismo não, Fabiola. Vamos chamar o nosso tradutor de Donald Trump? Ele é nosso tradutor, porque ele nos ajuda a entender essas falas de Trump, para onde estamos indo, né? Para onde estamos navegando. Estou falando aqui do professor de Relações Internacionais, Leonardo Trevisan, professor da ESPM, e a gente agradece demais ele abrir um espaçozinho na agenda dele de aulas, de palestras, de eventos, para conversar com a audiência do UOL. Professor Trevisan, que honra! Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Fabiola, bom dia, Josias, bom dia, professor Marco, bom dia a todos que nos escutam. Dá pra gente ficar um pouquinho, porque eu perguntei pro Josias otimista, ele falou não. Aí eu vou falar só assim, um pouquinho otimista com essa fala do Trump, ou não, isso não vai realmente acontecer, professor? Olha, a coisa mais séria que eu ouvi desde que nós começamos, agora de manhã começamos a ouvir, foi o Josias que acabou de falar, né? O Josias me deu uma pista que essa eu confio, né? Que conforme o penteado que o Trump acorda, é a decisão que ele toma. Josias, eu acho que você deu uma pista para todos nós fundamental. Se o penteado está bonito, ele fica mais calmo. Se o penteado não está, ele age de outro modo, né? Brincadeiras à parte, eu acho que é isso mesmo, né? Esses rompantes, essas bravatas de Trump, elas pouco sinalizam para todos nós, né? O fato da agência iraniana, a Fars, negar peremptoriamente qualquer negociação, o que é bastante provável, né? Dá bem o tom das coisas. O que nós temos que perguntar é por que mais uma vez, taco, né? Trump always chickens out. Por que mais uma vez ele recuou? Por que parou? A minha sensação, Josias, professor Marco, é que o freio foi aonde realmente a onça bebe água, como se diz aqui no Brasil, né? É militar. De algum modo, houve um recado que nós não sabemos o quanto mais, porque não sabemos o quanto a imprensa sabe mais. Foi um site americano que descobriu e depois a France Press confirmou e tudo mais, né? A Reuters também confirmou. Na quinta-feira, um F-35E, que é um dos aviões mais sofisticados de última geração, foi atingido nos céus de Teherã. Opa! O que é que tem na defesa antiaérea iraniana que mudou a festa? Por que é que parou? O que é que aconteceu? Por que é que um jato foi atingido se eles não tinham força? É bastante provável, e eu acho que esse ponto é o que justifica esse recuo, é bastante provável que a Rússia tenha dotado o Irã. Provavelmente a Rússia, se não for a China, aí é pior ainda, né? Que a Rússia tenha entregue ao Irã capacidade defensiva. Na Guerra dos 12 Dias, Israel tinha dizimado as defesas antiaéreas iranianas. Eram os céus de Teherã, para usar a expressão de todos os analistas militares, os céus de Teherã eram de Israel. Não é mais. Não foi só o F-35 que foi atingido no
Na quinta